Deus, boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Louvado seja o nome de Jesus. Pode assentar no seu lugar. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 21. João capítulo 21. Evangelho de São João capítulo 21. Glória a Deus. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo do 1 até o 6. Está escrito assim na palavra de Deus: Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Eu vou pescar. Disseram-lhe: Nós também vamos, juntamente com você. E eles saíram imediatamente e entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: Filhos, tendes algum alimento? E eles responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Diga: e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Coloque a mão no altura do seu coração. Pai querido, santo, Deus todo-poderoso, fala conosco, Senhor. Fala, meu Deus, aquilo que nós precisamos saber, entender, compreender. Abre, Senhor, o nosso entendimento de uma tal maneira que possamos, nessa hora, ao ouvir essa palavra, receber essa unção, a unção de achar, como o Senhor disse aos discípulos: lancem à direita do barco a sua rede, e vocês vão achar aquilo que vocês procuraram a noite inteira e não encontraram. Meu Deus, mais uma vez te peço, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Digo graças a Deus. Esse texto ele nos traz uma orientação magnífica, maravilhosa, uma palavra tremenda, porque a unção de achar. Perceba que eles, a noite inteira, esses apóstolos, eles não eram pescadores amadores, eles eram pescadores profissionais. Todo pescador profissional, ele sabe o local onde os peixes estão, onde eles permanecem, a forma de pescar, né? A lua, as coisas, né? Uma série de coisas aí. Então o pescador, ele sabe onde pegar o peixe. Mas a Bíblia fala que nesse dia, nesse momento específico, nessa noite, tudo que eles sabiam não funcionou. Tudo que eles sabiam não deu certo. Tudo que eles tinham aprendido, eles aplicaram, só que não funcionou. Eu fico imaginando que a pior decepção deles, além dessa de não ter apanhado os peixes, porque eles precisavam trabalhar todos os dias, porque dali eles tiravam o sustento para levar para casa. Em casa tinha família, tinha esposa, tinha filhos, tinha credores esperando. E olha a frustração deles de não ter o que levar. E pior de tudo, quando Jesus se apresenta, a Bíblia fala que eles não conheceram quem era Jesus nesse momento, porque aí está depois que Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que Jesus morreu, foi pendurado na cruz, morreu,
ao terceiro dia pelo poder de Deus, ressuscitou e andou no meio da multidão, andou no meio das pessoas. Só que as pessoas não reconheciam que era Ele, até que Ele se revelasse. E olha só que coisa curiosa, irmãos, muitas pessoas hoje ainda não reconhecem Jesus, ainda não o reconhecem. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Ele possa se mostrar para cada um de nós, amém? Que possamos reconhecê-lo como Senhor, como Salvador da nossa alma, da nossa vida, aquele que tudo pode, aquele que tem todo o poder nas suas mãos, nada está fora do seu controle. E eu fico imaginando uma decepção que eles tiveram quando Jesus pergunta: olha, vocês têm algum peixe aí? Vocês têm algum alimento? E eles dizem não. A pior coisa que nós temos, queridos, quando alguém pergunta sobre os nossos resultados e a gente tem uma notícia negativa. Como é que está seu casamento? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua empresa? Como é que está o seu trabalho? E às vezes a gente não tem uma resposta que alegrasse o nosso coração. Quantas vezes que isso acontece conosco? Quantas vezes isso acontece com o ser humano? Eles sabiam, eles eram pescadores profissionais, só que chegou uma hora que as habilidades deles não foi o suficiente, não foi o necessário para alcançar o resultado que eles esperavam. E às vezes aquilo que você sabe, que você tem de conhecimento na sua vida, de repente você está aplicando no seu casamento, está aplicando na sua vida financeira, está aplicando na sua vida espiritual, está aplicando em alguma área da sua vida, e você não está às vezes conseguindo alcançar aquilo que você gostaria, e com isso vem a frustração, com isso vem junto o desânimo. Quantas pessoas, irmãos, que não conseguem alcançar os seus objetivos? Quantas pessoas que a vida delas está indo de mal a pior? Quantas pessoas que a família está se desestruturando, se despedaçando, um para cada lado? Quantas pessoas que o casamento está por um fio? Quantas pessoas que a saúde emocional delas está tão abalada que o medo toma conta delas, trazendo muitas vezes reflexos físicos através de doenças, de enfermidades diversas? Quantas pessoas que a vida financeira está no caos? Quantas são as pessoas que se arrependam de trabalhar, se matam de trabalhar e parece que estão correndo atrás do vento, nunca conseguem chegar, nunca conseguem alcançar? E o que nós aprendemos nesse texto, irmãos? Essas citações que eu dei para você, esses exemplos que eu dei para você, é que às vezes a pessoa está jogando a rede no lugar onde não tem peixe. O que nós aprendemos nesse texto é que quando se conhece e pratica a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos orienta na sua palavra, porque tudo que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida, esse livro sagrado chamado Bíblia tem todas as orientações necessárias que eu e você precisamos para alcançar a vida que tanto queremos. Aqui está registrado o que precisa é nós conhecermos e termos a força moral para praticar. Grave bem essa frase: força moral. O que é isso, pastor? Força moral é você dizer que vai fazer alguma coisa e você vai lá e faz. Porque quem não tem força moral, ele diz que vai fazer e não faz, ele diz que vai começar o negócio e não começa, ele diz que vai mudar e não muda, ele diz que vai fazer algo diferente e aquilo nunca acontece. Isso é falta de força moral. Mas quando a pessoa entende isso e ela recebe, ela tem a força moral dentro dela,
ela cumpre aquilo que ela fala. Se ela não vai cumprir, ela não fala, porque ela fica escrava da sua palavra. Isso é violento demais. Quando você entende isso, quando nós entendemos isso, tudo começa a se tornar diferente. Então a Bíblia fala que quando nós conhecemos e praticamos a palavra que Deus nos orienta, tudo aquilo que hoje nós tanto queremos e procuramos, vamos encontrar, nós vamos achar, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quero chamar também a sua atenção para um detalhe curioso aqui da palavra de Deus. Note que Jesus, ele não mandou os seus discípulos, os apóstolos, os pescadores, procurar outro rio. Ele não mandou eles ir procurar outro mar, porque o mar que eles estavam era para peixe. Diga assim: o mar está para peixe. O mar tinha peixe, irmãos, estava cheio de peixe. Quantas vezes que uma pessoa passa um problema, passa uma dificuldade, passa por uma situação difícil, e a primeira coisa que vem na cabeça dela: vou embora dessa cidade, porque essa cidade aqui não presta, vou largar esse casamento não presta, vou desistir desse sonho, disso que eu estou querendo fazer, isso aqui nesse lugar não dá certo, eu já tentei, não dá certo, não funciona, não vai para frente. Jesus não mandou aqueles homens fazerem isso. Eu quero chamar a sua atenção também para um detalhe. Eu vou fazer uma pergunta para você e quero que você responda para si mesmo. Por que na mesma cidade, talvez você que está me vendo, me assistindo, né? Estou gravando aqui para o YouTube, você que está aqui no culto nessa noite, na mesma cidade, pessoas na mesma área de atuação. Por que tem pessoas que estão crescendo, vencendo, às vezes até dispensando serviço de tanto que tem, enquanto outros na mesma área não conseguem uma porta aberta, não conseguem fazer nada, estão à beira do fracasso total, não conseguem progredir, enquanto o outro está rompendo, batalhando, crescendo, fazendo, vivendo melhor, o outro não consegue. Na mesma cidade, quantos são os empresários que no mesmo ramo de atuação, uns estão crescendo, contratando, faturando algo, enquanto outros estão à beira da falência, querendo fechar, desistir de tudo, no mesmo lugar, na mesma cidade? Por que casamentos duram até que a morte os separe, enquanto outros casamentos duram apenas alguns anos ou até meses? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Quero compartilhar uma história. Certa vez tinha um jovem, e esse jovem estava andando pelo caminho triste, aborrecido, cabeça baixa, e um homem muito sábio estava ali à beira do caminho, passando, e olhou aquele jovem daquela maneira e pergunta para ele: por que você está assim? Semblante caído, triste, aborrecido. E o jovem começa a contar a sua história. Ele diz: olha, eu tenho uma noiva, só que essa minha noiva está difícil. Mas por que está difícil? Porque toda vez que eu chego na casa dela, ela está toda descabelada, a roupa tudo qualquer jeito, um mau hálito terrível, a coisa está feia, está difícil se noivar. Eu sou agricultor, toda vez que eu vou ver a minha lavoura, eu chego lá, está toda murcha, toda feia, parece que vai morrer, parece que vou perder todo o meu plantio, eu não sei mais o que fazer, eu não sei que direção que eu dou para a minha vida, eu tenho vontade de sumir, tenho vontade de ir embora, tenho vontade de largar tudo, sumir. Então, aquele homem sábio pergunta para ele: me diga uma coisa, como é que é o seu dia a dia? O que você faz? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã?
Ele diz: a primeira coisa que eu faço é visitar a minha noiva. Eu vou visitar minha noiva e depois eu visito a minha lavoura. Depois dessa resposta, o homem sábio diz o seguinte: amanhã eu te dou um conselho, amanhã faça exatamente o contrário. Levante cedo e a primeira coisa que você faz é visitar a sua lavoura. Vá lá ver a sua lavoura, ver se tem praga, se tem alguma coisa para fazer. Ande por toda a sua terra, veja toda a sua plantação, e depois que você fizer isso, vá e visite a sua noiva. Vá lá tomar café da manhã com ela. E ele assim o faz. Depois que ele faz tudo isso, altas horas da tarde, ele procura aquele homem sábio com um sorriso lá na orelha, feliz da vida, saltitante. Procura o homem e diz: você mudou minha vida. Qual foi o milagre que você fez? Porque hoje tudo estava perfeito, minha noiva, a lavoura, tudo estava excepcional. Fui ver minha lavoura, estava verdinha, estava bonita, estava viçosa, estava um espetáculo. Quando eu vou visitar minha noiva, ela estava com um cabelo maravilhoso, uma roupa linda, cheirosa, com um hálito agradabilíssimo. Que coisa maravilhosa! Meu dia hoje foi totalmente diferente, foi maravilhoso. Qual foi o milagre que você fez? Pergunta para aquele homem sábio. E o homem diz: não fiz nenhum milagre. Nenhum milagre aconteceu na sua vida. Ele fala: mas como que não? Tudo hoje estava diferente. Ontem eu estava a ponto de desistir de tudo, porque estava um caos, e hoje estou feliz da vida porque tudo mudou. O que aconteceu? Aí o homem fala para ele: o que estava errado na sua vida é que você, quando ia visitar a sua noiva pela manhã, ela tinha acabado de acordar, e ela não teve tempo de arrumar o cabelo, ela não tinha tido tempo de escovar o dente, ela não tinha tido tempo de trocar o pijama. Por isso que você encontrava daquele jeito, toda destrambelhada. E nesse tempo que você passava na casa dela, vendo ela daquela maneira, o sol estava esquentando, e quando o sol esquentava, murchava a sua lavoura, as folhas começavam a murchar, e a sua lavoura começava a ficar feia, porque o sol era tanto que as folhas se fechavam, parecia que ia morrer. Não houve milagre nenhum, porque quando você ia ver a sua lavoura de manhã, deu tempo da sua noiva se arrumar, deu tempo dela se ajeitar. O que a gente aprende com essa lição? Que a bênção está às vezes nas nossas mãos, e nós muitas vezes estamos a ponto de largar, porque estamos fazendo da forma errada, ou às vezes estamos olhando para o lugar errado, para a direção errada. E quando a gente tem isso dentro de nós, essa vontade de desistir, não desista, não vai embora, não troque a cidade, não largue tudo, não desista de tudo. Às vezes basta você olhar para o outro lado. Os apóstolos estavam tristes, desanimados, queriam desistir de tudo. Jesus fala: não, olhe para o outro lado, joga para o outro lado, joga na sua direita, lança a rede na sua direita. Olha, Jesus não falou que eles iriam pegar peixe. Jesus apenas fala assim: joga a rede do lado direito. Às vezes nós queremos que Deus nos explique tintim por tintim exatamente o que vai acontecer, para aí então a gente ver se vai acreditar ou não. Esse é um dos maiores erros que nós temos muitas vezes com relação a esse livro sagrado chamado Bíblia e as suas orientações. Nós queremos mais e mais explicações para que nós nos convençamos. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus,
ela é o seguinte: primeiro você crê e depois você vê. Vou repetir. A palavra de Deus nos ensina que primeiro você crê e depois você vê. Quando eles acreditaram na palavra de Jesus, eles podiam ficar questionando com Jesus: ah, Jesus, eu sou pescador há muitos anos. Você não é pescador, você é um carpinteiro. Poderiam falar isso, sim ou não? Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. O pai era carpinteiro, ele aprendeu o ofício, não entendia nada de pesca, mas ele era o Senhor. Irmãos, e Deus conhece a nossa vida, Deus nos entende. Se tem alguém que sabe, é Deus, e tudo que a gente precisa para ter uma vida abençoada, feliz, próspera e no final alcançar a salvação está aqui registrado nesse livro sagrado chamado Bíblia. Todas as orientações, todas elas estão aqui registradas. Quando nós aprendemos e praticamos, nós vivemos tudo aquilo que o Senhor tem. Quem está entendendo, diga amém. Qual a vida que você quer viver? Hoje você está recebendo a unção de achar, que você precisa achar para ter o seu casamento ser feliz, você vai achar. Que você precisa achar para a sua vida financeira ficar estabilizada, você vai achar. Se você precisa achar para que a sua vida espiritual seja incendiada pelo fogo do Espírito, você vai achar. Que você necessita achar, meu irmão, hoje você vai achar. Deus está colocando dentro de você essa unção de achar em nome de Jesus Cristo. Lance a rede para o outro lado e você vai encontrar, você vai achar. Quem crê, diga amém. A palavra de Deus é clara, a Bíblia é clara naquilo que ela ensina. Quando você obedece a palavra de Deus, irmãos, você crê na palavra de Deus. A Bíblia fala que lá em Deuteronômio 28:2, 28:1 e 2: se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de obedecer tudo quanto está escrito nesse livro, eu ordenarei e a bênção correrá atrás de você, a bênção vai vir atrás de você, a bênção vai chegar atrás de você, porque você está obedecendo a palavra de Deus. Quando aqueles pescadores, aqueles homens lançam a rede no lugar que Jesus disse que era para lançar, eles fizeram aquilo que Jesus disse que era para fazer. Quando eles têm aquela atitude de fé, Deus mandou os peixes. Irmão, Deus vai mandar o peixe quando você praticar a palavra, quando você obedecer essa palavra, aquilo que tanto você precisa hoje, Deus vai mandar e vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, bata a palma. Quem crê, dá glória a Deus. Aleluia. É assim que acontece, irmãos. Como que vai ser, de onde que vai ser, não interessa. Eu vou agir minha fé, Deus vai fazer do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, mas Ele é Deus e vai acontecer. Numa outra passagem da Bíblia, Jesus sobe no barco de Pedro, lá no início da sua caminhada, do seu ministério. Tinha uma multidão, não conseguia falar com todos, pediu o barco de Pedro emprestado. Pedro leva um pouco adiante, ele começa a falar. Também naquele dia não tinha pegado nada. E Jesus fala assim: se pegaram alguma coisa? Não, pegamos nada. Estavam lavando as redes, não tinha pegado nada. Aí Jesus fala assim: lança a rede do outro lado. Aí Pedro: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu estou cansado, estou exausto, até lavei a rede, está toda limpinha, mas já que o Senhor está falando que é para fazer, eu vou fazer, eu vou obedecer a sua palavra. E a Bíblia fala que quando eles lançam a rede, a Bíblia diz que 153 grandes peixes entraram naquela rede, que o barco estava afundando de tanto peixe, tão grande que eles eram, que a Bíblia fala que eles chamaram outro barco de um outro amigo para vir perto para ajudar. Irmãos, quando você, ou talvez você esteja passando tempo de dificuldade, tempo de escassez, tempo de falta, mas se você obedecer a palavra de Deus, meu irmão, Deus vai mandar aquilo que você precisa e vai mandar além, em nome de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir na vida daquele que crê em nome de Jesus. Amém? Ela vai se cumprir, irmãos. Pratica a palavra, crê nessa palavra
que Deus vai fazer infinitamente mais em nome de Jesus. 2020 nós temos crido e estamos profetizando que será o ano do infinitamente mais nas nossas vidas. Quem crê, diga amém. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar. O que Deus falou com você nessa noite? O que Deus falou com você nessa mensagem? O que Deus falou com você nesse momento? Pai querido e santo, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, te damos graças e bendizemos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa unção de achar que foi colocada sobre a vida daqueles apóstolos, porque eles receberam e eles obedeceram e fizeram e deu certo, porque eles acharam aquilo que eles procuraram a noite inteira e não tinham achado. Mas quando eles obedecem a palavra de Deus, quando eles obedecem a orientação de Jesus, eles encontram. Então, meu Deus, eu oro por esses que estão aqui nesse momento. Eu oro pelos teus filhos. E eu peço, Senhor, que eles tenham a capacidade, a força moral, a coragem e a determinação de obedecer a sua palavra, de crer na sua palavra, de obedecer a sua palavra, para que então eles possam encontrar aquilo que está faltando no casamento, aquilo que está faltando na vida financeira, aquilo que está faltando nos seus relacionamentos, aquilo que está faltando na sua caminhada com Deus, na sua fé, na sua vida espiritual. Que o Senhor venha mudar a história de cada filho, cada filha do Senhor, na autoridade do santo nome de Jesus. Coloque as duas mãos sobre a sua cabeça e diga assim: Senhor, eu tomo posse da unção de achar, e eu vou achar com a tua graça sobre a minha vida, com a palavra no meu coração. Eu vou achar tudo que está faltando, tudo que eu um dia perdi e que hoje está me trazendo problemas em alguma área da minha vida, dificuldades, eu vou achar e tudo vai mudar, tudo será diferente em nome de Jesus. Diga assim: a partir de hoje está sobre mim a unção de achar, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aplauda bem forte em nome de Jesus.